Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a igreja que está na sua casa, na sua família. Ser sacerdote em sua própria família. Então tem alguns textos lá que diz lá, 1 Timóteo 3, 4, 5, que diz: e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Em Êxodo 19, 6 também fala: vós me sereis reino, sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E também Apocalipse 5:10 que diz: e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, Deus nos constituiu para reinar, somos reis e sacerdotes, e para administrar, para que sejamos tanto governo em nossa casa, como fora dela, como na igreja onde nós estivermos. Pais que não exerceram seu sacerdócio e governo sobre seus filhos, tiveram tolerância, foram débeis e colheram terríveis resultados. A Bíblia nos dá vários exemplos, eu vou falar pelo menos alguns. Eli, 1 Samuel 3,13 diz: porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e eles não os repreendeu. Então, os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, dormiam com as mulheres que velavam à porta do templo, e ele ouvia tudo isso que seus filhos faziam, mas não tomou atitude nem de ministro de Deus, nem de pai. Ele não fez nada daquilo. Então ele recebeu 3 avisos sobre o comportamento dos seus filhos. Primeiro aviso, está lá em 1 Samuel 2, do 12 ao 17. Veio do povo em geral: o que seus filhos estão fazendo é errado e estão prejudicando a casa do Senhor. Depois lá em 1 Samuel 27 ao 34, que é o segundo aviso, que veio de um profeta. E o terceiro aviso, que está em 1 Samuel 3, do 11 ao 12, veio do próprio Deus. O próprio Deus quando falou para Samuel. Então a prova de fogo para avaliar como um pai exerce a sua liderança acontece na sua própria família, na sua própria casa. Lembre-se das palavras de Paulo ao Timóteo, que diz lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 5. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja o bispo irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, os líderes do rebanho devem ser bons administradores, primeiro em suas próprias casas. Existe um dito popular: se você quiser conhecer a igreja, conheça a casa do pastor, né? Igrejas que estão procurando por um pastor devem se preocupar em conhecer a família do pastor em potencial. Junto com o pastor vem a sua família, ele vem tudo junto. Então, que poderia ter feito ali? A lei de Moisés dizia em Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Se alguém tiver um filho constumaz e rebelde, que não obedeça à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhe ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão os anciãos da cidade à sua porta e lhe dirão: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, de todo Israel, ele ouvirá e temerá. Então o segundo exemplo seria Davi, né? Está lá em 2 Samuel 18:33, que diz: então o rei chorou profundamente, comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Você vai então descobrir que restaurar um relacionamento é muito mais importante que vencer qualquer batalha. Davi queria Absalão de volta ao seu lado, desfrutar dele como filho, mas não pôde. Seu filho tinha morrido sem honra de príncipe. Davi estava esperando uma resposta. A sentinela avisa que os inimigos foram derrotados. Quando a sentinela vinha, era sinônimo de boas notícias. Todo pensamento positivo, todo mundo não seria capaz de mudar a mensagem. Você venceu a batalha, rei Davi. O inimigo foi derrotado. O Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti.
que os inimigos do rei se levantaram para te fazer mal. Acabe com aquele jovem. Palavras que feriram a Davi como bala de canhão, um choro solitário. Davi se sentiu só, mas este mesmo homem que escreveu os Salmos e diz que o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, Davi estava andando por este vale, com dores de parto, estremecido. A vitória se transformou em luto. Não havia cânticos de vitória. O som mais alto ouvido na cidade não era dos gritos da vitória dos guerreiros, era o choro do rei. Todos podiam ouvi-lo a quarteirões de distância. Tendo coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então, quando tudo parece perdido, entra em cena Joabe para dar 3 advertências diretas ao rei. Primeira advertência: enfrente a verdade. Não deixe que a tristeza desta morte encubra a verdade. Segundo, rejeite a autocomiseração. Todos os teus pensamentos estão voltados a si mesmo. Sua perda, seu filho, sua culpa, não pode apagar o fato de que você nunca teve um bom relacionamento com seu filho. Terceiro, incentive os que estão mais próximos de você. Os guerreiros que lutaram por Israel estão mais próximos de você do que seu filho estava. Alguns deles morreram lutando por você, Davi. É necessário que um resoluto Joabe para nos trazer de volta à realidade. Encarar a verdade, rejeitar a autocomiseração, não esquecer os que estão próximos de você. Então, que você entenda que como deve ser construída a sua casa, como o ministro deve levar a igreja que está dentro da sua casa a cumprir o propósito divino. Então, primeiro, o que é o reino? Sendo o plano de Deus que reinemos, governemos esta terra, primeiro temos que realizar em cada lar, como nossas famílias, como mostrar valores ao interior do lar cristão, um lar ministerial. Temos que transformar tudo de acordo com a palavra do Eterno. Que o ímpio veja a razão de ser chamado filho de Deus. Veja os valores cristãos e morais que fazem a diferença. Está lá em João 15:19 que diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então a palavra diz que nós não somos desse mundo. Nossos valores cristãos e morais não podem se corromper pelo que a Babilônia diga. A Daniel, a Babilônia, ele mudou o nome, mas não mudou seu caráter, suas convicções religiosas. A Mardoqueu, que não se inclinou diante de Amã, ainda que o edital o dissesse, ele só se inclinava diante do Deus de Israel. Viver no reino de Deus, que está na terra, não é ter só promessas, é possuir a realidade das promessas, que é Jesus Cristo. A Nicodemos, Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo. Ele poderia conhecer a lei, mas essa palavra não vivia nele, era só fariseu. Para nascer de novo e entrar no reino, esse reino de Deus, preciso, no seu lar, era necessário nascer da água e do Espírito. Então a expansão do reino deve se realizar a partir da igreja local, a qual é o seu próprio lar, o seu próprio lar. O melhor plano de Deus já concedeu é dirigido a você e a sua família. Você está disposto e aberto a cooperar? Você é filho do rei, você tem sangue real, você faz parte da linhagem real. E Deus quer continuar usando famílias reais para manifestar seus milagres. Ele deseja provocar impacto na nossa geração através de algumas extraordinárias famílias de fé. E esse impacto inclui você e a sua família. Em que espécie de mundo viveu Noé? Em um mundo muito parecido com o nosso, difícil e endurecido para as coisas espirituais. Dias terríveis, com vícios, violências, de corrupção moral, a depravação estava em alta, mas ele havia uma exceção: um homem, uma família e uma diferença. Deus achou graça diante de Noé. Então, essa passagem das Escrituras nos prova que o ambiente não determina o caráter. A vida de Noé era como uma rosa formosa vivendo em um depósito de lixo. Em meio à corrupção humana, vemos um homem piedoso educando a sua família. E diz a palavra lá em Gênesis: eis a história de Noé, homem justo e íntegro entre todos os contemporâneos. Noé andava com Deus. Então essa mensagem que eu quero deixar para você, que Deus quer andar contigo, quer te fazer próspero, feliz, contente, alegre, uma família abençoada. Você tem uma família abençoada, alicerçada na palavra do Senhor. E para isso você tem que renovar a sua vida, a sua aliança com Jesus Cristo, confessá-lo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida e ter todos os benesses desse reino. Eu te abençoo em nome dele, em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declaro: ainda dá tempo.